as atividades da segunda jornada, com a nossa última conferência da noite de hoje, né, segundo dia de jornada, com a conferência que tem o tema de A Crise e os Rumos do Pensamento Político Brasileiro. Bom, nessa mesa nós teremos o professor Bernardo Recupero, que tem sua graduação em Ciências Sociais, mestrado e doutorado em Ciência Política pela USP e pós-doutorado pelo Colégio do México. É professor do Departamento de Ciência Política da USP e, dentre outros livros, autor do livro Caio Padre Júnior e a Nacionalização do Marxismo no Brasil e o Romantismo e a Ideia de Nação no Brasil. E também a professora Vera Cepeda, que fez graduação em Ciências Sociais, mestrado e doutorado em Ciência Política pela USP e pós-doutorado pelo IESP. Atualmente é professora do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar, na graduação, atuando no programa de pós-graduação em Ciência Política e no programa de pós-graduação em Sociologia. Referência no debate sobre desenvolvimento, dentre outros livros publicados, nós temos a Questão Agrária no Pensamento Político e Social Brasileiro e a organização do livro do Florestan Fernandes, 20 anos depois. Bom, vamos dar início à nossa conferência. Vamos começar com o professor Bernardo. Tá, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para participar dessa segunda jornada de pensamento político brasileiro e, principalmente, agradecer, então, o Christian e o Paulo Henrique, que foram fundamentais para o sucesso da jornada e para a minha própria presença aqui, mas principalmente saudar essa segunda jornada. Acho que, como já foi notado antes, a gente fica feliz, animado que haja uma segunda jornada. Espero ter até relação com o tema dessa mesa, que haja depois outras jornadas. Vamos ver como vai ser a jornada daqui para frente. Eu vou começar até a minha fala com uma citação do Gildo Marçal Brandão. Isso serve em alguma medida como argumento de autoridade, se vocês quiserem, e serve também, na verdade, até como, de um lado talvez afetivo, que o Gildo era muito próximo de muita gente aqui, até o Christian por adoção, e eu acho que tem, no fundo, um pouco a partir daí que eu vou tentar tratar desse tema, que na verdade é muito mais um ensaio do que algo propriamente desenvolvido e tem quase que um lado de tentar procurar alento numa situação que não é fácil. O Gildo, num certo momento, do Linhagens do Pensamento Político Brasileiro, ele comenta, ele diz, tudo se passa como se o esforço de pensar o pensamento se acendesse nos momentos em que nossa má formação fica mais evidente e a nação e sua intelectualidade se veem constrangidos a refazer espiritualmente o caminho percorrido antes de embarcar em uma nova aventura para declinar ou submergir em seguida. Ou seja, desculpa até minha leitura meio ruim aqui, não estou entendendo muito bem minha letra, mas o que ele está dizendo, fundamentalmente, basicamente, é que esses momentos, os momentos de crise, foram, ao longo da história, pelo menos, decisivos, fundamentais na reflexão sobre o Brasil. E podemos, então, falar, especialmente no pensamento político brasileiro. Se eu me lembro bem, no próprio livro, na Linhagens, o Gildo acho que destaca dois momentos. Ele destaca o que a gente pode chamar da crise do Império, a passagem da República, e também chama atenção do período que a gente pode se considerar como crise da Primeira República, que acaba desembacando na Revolução de 30. Eu acho que é possível pensar outros momentos, e aí, talvez, a partir daí, tentar refletir um pouco, mesmo que isso não seja de uma maneira exaustiva, sobre, na verdade, o que é o significado, os possíveis significados do que a gente está vivendo agora. No fundo, a própria
crise, né, da nossa primeira experiência de democracia de massas, né, que acaba desembocando, acaba se resolvendo, né, em alguma maneira, no golpe de 64, né, talvez fosse comparável a um período assim, além, né, da própria crise da Primeira República e a Revolução de 30, se poderia até mesmo dizer, né, pensar na crise do Império, a passagem para a República, né, e talvez até, né, a regência em alguma medida. Eu não vou examinar tudo isso, e na verdade eu não tenho ilusão de fazer nada de muito exaustivo, mas eu queria pensar algumas sugestões em especial, né, sobre esse período, no fundo, da crise da primeira experiência de democracia de massas no Brasil, que acaba, né, desembocando no golpe de 64, que em alguma medida me parece que acaba tendo um peso muito importante, né, na conformação, na maneira, né, que as ciências sociais, e especialmente a ciência política, né, acabam assumindo, né, no Brasil. E também, né, vou pensar um pouco, né, também de uma maneira muito livre, na crise, né, da Primeira República e na Revolução de 30. E a partir daí talvez a gente possa até fazer alguma relação com o momento atual, o que a gente está vivendo. Então, começando pela crise, né, que acaba levando ao golpe de 64. Um sinal, acho, forte, né, dessa crise, né, uma indicação disso, né, antes do golpe, né, é interessante, né, você perceber, por exemplo, o grande número, a quantidade muito grande, né, de livros, né, com a palavra revolução no seu título. Acho que o Guido Mantega, né, comenta isso, né, naquele livro dele, é Economia Brasileira, né, e, se eu não estou enganado, ele dá exemplos, alguns exemplos desses livros, né, com a palavra revolução, o título, a Introdução à Revolução Brasileira, do Nelson Werneck Sodré, a Pré-Revolução Brasileira, do Celso Furtado, Caminhos da Revolução Brasileira, do Muniz Bandeira, Perspectivas da Revolução Brasileira, do Marco Belli. E, em alguma medida, até é interessante a gente pensar que, no fundo, né, essa literatura, né, a gente pode até chamar quase uma espécie de literatura, né, uma subliteratura, né, em torno desse tema, né, que, na verdade, né, imaginava, né, que a revolução, né, estivesse na antessala, né, usando os termos da época, né, uma revolução que poderia ser tanto vista como burguesa ou socialista, ou que seja, né, mas que, de alguma maneira, acaba, né, tendo um resultado muito diferente, né, que é o próprio golpe de 64, é interessante, eu diria que, no fundo, essa literatura, ou subliteratura, sem nada de pejorativo no termo, se fecha, né, com a Revolução Brasileira, do Caio Prado Júnior, né, que é um livro de 66, né, cujo, no fundo, o propósito do livro é uma espécie de acerto de contas, né, com o passado da esquerda, né, e tem um tom muito pessimista ou muito negativo, né, no que aparece especialmente, né, num trecho que eu acho significativo, quando ele diz o seguinte, né, uma simples passeata militar bastou para deitar por terra a aventura e dispersar sem maior esforço as evoluções pseudo-revolucionárias, né, que existiam até então. Desculpa que eu estou com dificuldade de entender minha letra agora. Agora é interessante, se a gente for pensar, uma outra dimensão, talvez meio que paralelamente, né, nesse momento, né, como, no fundo, né, outros militantes, no caso jovens militantes, né, vão também, né, se sentir, né, meio que conduzidos, né, em alguma medida, pelo golpe de 64, a tentar entender, né,
o que levou a isso, né? No caso, né, em particular, né, é interessante, né, a gente perceber, especialmente como a partir daí, né, no fundo, né, os contornos, né, que as ciências sociais no Brasil acabam assumindo, né, estão muito ligadas, né, ao desafio, né, de explicar, né, de tentar entender, né, o golpe, né, e na verdade também, né, a partir daí ver aquilo que vem pela frente, né. E é interessante uma observação, né, do Luiz Werneck Viana, né, quando ele vai justamente comentar, né, a grande quantidade, né, de trabalhos que na verdade estão lidando especialmente, né, com a questão da modernização autoritária, né. Ele vai dar, por exemplo, o que é chamado, né, de modernização autoritária, pensando nos próprios termos do Otávio Vélez. Então, ele vai dar como exemplo, justamente, a economia brasileira, a crítica da razão dualista, do Chico de Oliveira, que é de 72, São Paulo, Estado Nacional, de 73, o Simon Schwarzman, a tese lá do Luciano Martins, política econômica, estrutura de poder e sistema de decisão no Brasil, de 73, a Revolução Burguesa no Brasil, do Florestan, de 75, Elite e Construção, State Building, no Brasil Imperial, de 75, do José Murilo de Carvalho, Capitalismo Autoritário e Campesinato, do Otávio Velho, Liberalismo e Sindicato no Brasil, dele mesmo, né, Luiz Werneck Viana, de 76, as raízes agrárias da modernização do Brasil, 1980-1930, da Elisa Reis, né? Todos eles, né, lidando, né, com essa questão e, no fundo, né, também, né, o que a gente sabe, até em termos mais amplos, né, que isso é especialmente importante, né, para aquilo, né, que vai ser constituída como a ciência política brasileira, né, até porque, no fundo, né, em alguma medida, o próprio golpe, o desenlace do golpe, abre caminho, né, em especial, para até destacar, né, o papel específico da política nisso. Então, outros trabalhos importantes, né, que aparecem nesse momento são, por exemplo, também, né, interessante como são muitas teses, né, nesses aí todos que eu li, que o Luiz Werneck Viana chama atenção, acho que com exceção de 2 trabalhos, todos os outros são teses, né. E justamente, né, interessante como Vanderlei Guilherme dos Santos vai então escrever sua tese, né, o conflito de alguma maneira relacionado a isso, e também, né, o Bolívar Lamounier, que é outro, né, que tem um papel decisivo, né, vai ter depois, né, que vem ser a ciência política no Brasil, também, né, vai escrever sua tese, né, Ideologia e Regimes Autoritários, Perspectivas Teóricas e um estudo do caso brasileiro, no fundo, muito relacionados a esse desafio, né. É interessante pensar, né, ver especialmente, né, aquilo, né, que diz, né, o Vanderlei Guilherme dos Santos, interessante se a gente for pensar, que foi o autor, né, que escreveu antes de 64, né, um livro, um trabalho, né, justamente Quem Dará o Golpe no Brasil, quando ele vai dizer, né, a tese que ele defendeu bem mais tarde, né, quando ele diz que justamente ele convida de alguma maneira aqueles que estão insatisfeitos com suas avaliações anteriores a repensarem a política do período e a buscar uma explicação mais aprofundada para esse evento decisivo, né. Também é interessante, né, como, né, no caso, né, do Bolívar, né, no fundo, né, ele diz, né, que o golpe evidenciaria, né, que nossas referências teóricas fornecem pouca orientação em situações concretas. Ou seja, no fundo, né, é essa situação e esse contexto, né, que de alguma maneira
cria, né, um desafio, e talvez mais que isso, né, também é interessante se a gente for pensar a relação, né, das ciências sociais, né, em geral, e a ciência política, né, em particular, né, com o autoritarismo, especialmente esse mais recente no Brasil, a gente sabe que é uma relação bastante ambígua, né, tanto, né, porque existe, né, no fundo, né, esse desafio, né, de tentar, né, explicar, né, o autoritarismo, né, em particular esse daquele momento, né, e aquilo, né, que produziu o golpe, né, de 64, e ao mesmo tempo, né, como é bastante conhecido, né, também, né, essas ciências sociais são beneficiadas, né, pelo sistema de pós-graduação, né, montado, né, pelo autoritarismo. Aqui o próprio, né, o IESP não, mas o IUPERJ, né, é um pouco o produto, né, dos programas de mestrado, né, que estão sendo estabelecidos nesse momento, né. Então, de qualquer maneira, esse é um contexto que, no fundo, a gente pode dizer que cria, né, em boa medida, as ciências sociais, né, pelo menos como a gente conheceu durante um bom tempo, né. É interessante, né, voltando, né, atrás, né, pensar, né, um desafio, né, como teria sido, né, também, né, em termos, né, de uma situação de crise e impasses, né, como, né, numa crise, né, da Primeira República, né, e até depois, né, da Revolução de 30, né, como, no fundo, esse momento também, né, de incertezas, né, ajudou a estabelecer toda uma gama de trabalhos sobre o Brasil e talvez até aquilo, né, especialmente aquilo que é identificado de maneira imprecisa, né, com o que é chamado de interpretações do Brasil, em alguma medida está muito relacionada a esse período de crise, né. Talvez interessante também para a gente pensar a própria crise, né, não sei se era o caso até de tentar desenvolver melhor, né, a própria discussão sobre crise, que a gente sabe que crise, né, não se resolve num momento tão claro, né, tão forte, né, mesmo que tenha os marcos como 30, 64, pensando nesse sentido mais amplo, né, são processos prolongados, a gente pode pensar até como condensações, que de alguma maneira o sentimento, né, a insatisfação até com o que se viveu e a própria, mesmo que dificuldade de lidar com isso, no fundo, se prolonga no tempo. Sendo um pouco arbitrário, né, a gente pode pensar especialmente, né, em termos pensando e fazendo a relação com o pensamento, né, na crise da Primeira República, é interessante pensar, especialmente, sei lá, talvez a partir de 22, né, pensando, por exemplo, o livro que deveria ser publicado, né, desse ano, né, mas que era justamente o ano do centenário da independência, mas foi publicado depois, né, que é A Margem da História da República, como de alguma maneira expressa, né, claramente, né, esse sentimento, né, na verdade, reunindo, né, esse sentimento de mesmo de insatisfação, né, reunindo, na verdade, o que é chamado da geração, né, que nasceu, né, com a República, né, gente, então, como Ponte de Miranda, mesmo Tristão da Ataíde, Oliveira Viana, Gilberto Amado, e especialmente, né, no fundo, né, um pouco esse diagnóstico, né, que eu acho que ganha muita força no momento, né, de uma certa artificialidade, especialmente das instituições do Brasil, e, no fundo, né, procurando a partir daí, né, também, né, destacar o que é chamado, né, de consciência nacional, né, pensando até o próprio, acho que é o Vicente Licínio Cardoso, né, Vicente Licínio Cardoso, acho que no prefácio ele destaca esses pontos
Agora, é interessante que isso pode, na verdade, ser ampliado, né, até como, de alguma maneira, né, essa inquietação, né, no fundo, como um sentimento presente, né, no próprio modernismo brasileiro, né. Talvez em 22, em especial, né, não sei nem se é o melhor termo para chamar de modernismo, né, talvez fosse até o período em que é considerado mais até no sentido de futurismo, que se fosse, mas especialmente, né, a partir, né, talvez de 24, por aí, é interessante como essa ideia, né, de artificialidade, né, ganha força, né, com temas que são muito fortes, né, no modernismo em especial, pensando, né, discussão, por exemplo, sobre a língua, né, a valorização, né, da língua falada brasileira em relação à língua culta, né, portuguesa, né, que de alguma maneira tem alguma relação com esse sentimento mais amplo, né, talvez desse momento, e que pode de alguma maneira indicar, né, como algo, né, presente, né, no modernismo, né, no modernismo brasileiro em especial, no sentido de uma espécie de ida ao povo, né, talvez um sentido lato, né, pegando até a referência russa, né, de uma maneira um pouco imprecisa, se a gente pensar, né, um pouco, como diz lá até o Gramsci, pensando, né, o romantismo, né, como uma democracia nas letras um sentido lato, né? Talvez que não no Brasil a gente não tenha tido essa experiência, especialmente no romantismo, mas o modernismo especial, né, se a gente for pensar no Mário de Andrade, né, das viagens, as pesquisas etnográficas, né, tem de alguma maneira essa busca, né, que me parece, né, que não deixa, né, de ter alguma relação com o próprio momento, né, que se vive, né, o momento, então, da crise, né, da Primeira República. E é interessante, né, o outro dia estava até relendo, né, um ensaio do Bose interessante sobre Macunaíma, que ele vai sugerir, né, que na própria ideia da indefinição, né, do Macunaíma, né, do herói, né, sem nenhum caráter, em boa medida, né, isso expressa, né, um pouco essa sensação, né, deste momento de crise. Ele vai até mais longe, né, o Bose, quando ele vai dizer que o próprio Raízes do Brasil, o Sérgio Buarque de Holanda, a ideia dos desterrados da nossa terra, também, de alguma medida, né, teria relação, né, com essa, talvez em falta de termos, de palavras melhores, a gente pode chamar de sensação. E é interessante, né, se a gente for pensar, até em termos mais amplos, né, como no fundo, né, esses trabalhos, né, depois, então, sei lá, já de 30, na chamada, né, geração de 30, que todos nós sabemos que aí tem muito a construção a posteriori, né, criando, então, uma espécie de cânone a partir do Antônio Cândido, independente, ou apesar até da vontade dele, exatamente como isso é elaborado, mas como os autores, né, os três autores, né, Gilberto Freire, Sérgio Buarque e mesmo Caio Prado Júnior, né, não deixam de ter relação com o modernismo, né, em diferentes vertentes, né, e como no fundo, né, esses livros todos estão ainda, né, expressando também essa crise, né? Na verdade, sei lá, se a gente pensa, né, o Casagrande Senzala, né, acho que o próprio prefácio, né, deixa muito claro, né, a ideia, né, de que esse seria um livro, né, produto do exílio, né, e a gente pode até dizer mais, no fundo, né, quase que como expressão, né, de uma certa derrota, né, de derrotados. Mas, na verdade, até em termos até mais profundos, é interessante como, no fundo, há
uma posição, né, do Gilberto Freire, né, de querer trazer de volta, né, nem que seja, né, pela memória, o mundo, né, que está acabando, que passou, né, especialmente, né, do patriarcalismo, né, e que, na verdade, né, no fundo, né, até torna, talvez, a Revolução de 30 especial, quase que um episódio, né, que até pensando, né, em questões que ele vai desenvolver depois, né, especialmente no seu Brás e Mucambos, né, a própria urbanização, o Brasil se tornar, né, mais ocidental, né, é um processo mais amplo, que também são temas, né, na verdade, do próprio Sérgio Buarque, né, pensando, né, especialmente a própria ideia, né, da nossa revolução de urbanização, de americanização, né, que no fundo, né, a gente pode interpretar em alguma medida como justamente nessa tentativa, né, de talvez fazer sentido, né, de uma crise, né, mais imediata, menor, numa perspectiva até maior, né, ou seja, né, talvez a curta, né, duração sendo pensada quase como longa duração. Até mais longe, né, se a gente for pensar o Caio Prado Júnior, né, do Formação do Brasil Contemporâneo, é interessante que justamente ele abre o livro, né, falando que, no fundo, o que interessa ele é o Brasil de hoje, né, mas é preciso, né, recuar, né, tão para trás, né, para o final do século XVIII, começo do século XIX, né, que, no fundo, o problema que ele está enfrentando, que é, de alguma maneira, a passagem da colônia para a nação, como ele entende, né, está se apresentando aí, de uma maneira especialmente dramática, ganha força, né, e justamente a gente pode pensar, né, uma história que ele está vendo sem uma ruptura, né, com essas duas dimensões, de alguma maneira quase uma ideia, né, de um tempo que se projeta no espaço, né, que viajar pelo Brasil, né, é como viajar no tempo, né, coisas também, sei lá, também é um tema modernista, a gente pode dizer. Tá. Então, para quê? O que eu quero chegar aí, né, e talvez pensando mais até no sentido de alento, né? O que é interessante, né, se é que é possível a gente pensar, refletir, né, sobre, né, o próprio momento que a gente está vivendo, né, que é muito próximo, né, a gente não tem a distância, né, para fazer uma avaliação mais equilibrada, capaz, então, de entender melhor, né, o significado daquilo que a gente vive, né? Mas é interessante, né, e talvez pensando, né, a própria ideia, categoria de crise, né, que eu nem cheguei a explorar, que uma das dificuldades, especialmente, né, quando se vive ela, né, é até mesmo datá-la, dizer quando é que se inicia, né, quando se resolve, até acho que mais difícil ainda, né, que vai resolver tão cedo, né. Mas, de qualquer maneira, né, tem muitas referências que se pensam, por exemplo, né, 2013, e é interessante que aparecem trabalhos, né, que tentam, né, enfrentar, né, no fundo, né, as questões que talvez 2013 apresentassem, mas talvez até mais interessante, acho que até se tenha observado, né, como até antes, né, talvez naquilo que parecia ser um momento mais otimista, né, em relação às experiências dos governos do PT, apareceram, né, uma série, né, de trabalhos, né, que de alguma maneira, né, dialogam especialmente com esse tipo, né, de literatura, sei lá, que talvez na crise, né, da Primeira República, né, e depois apareceram, né, na crise da Primeira República, até lógico que daria para falar em outros, né, outros trabalhos aí, mas que no fundo, né, de alguma maneira tem talvez uma sensação, não sei se propriamente desenvolvida, né, de ser um momento importante, né, e aí fazer interpretações
linhas, né, bastante variadas, desde, sei lá, o trabalho do André Singer sobre o lulismo, o Gessé de Souza, talvez numa linha diferente, a coisa dos batalhadores, mesmo Bolívar Lamounier, com coisa de classe média. Ou seja, né, esse tipo de preocupação, ou quase uma literatura, né, que não sei se é exatamente de uma interpretação global no Brasil, como se pensou nesse momento, mas pelo menos interpretações no momento, né, reapareceram, né, e também bastante interessante, né, se a gente for pensar particularmente, né, o próprio impeachment, né, o golpe parlamentar, né, que no fundo também, né, começam a aparecer trabalhos, né, um deles, né, importante, é justamente do Vanderlei Guilherme dos Santos, a Democracia Impedida, que talvez aí tem alguma coisa, não sei se a gente pode pensar comparável, né, se a gente for pensar os momentos, situações diferentes, né, do Caio Prado, né, na crise da Primeira República, para depois, sei lá, da crise da Primeira República, não, depois de 30, né, escrevendo Formação do Brasil Contemporâneo, para depois escrevendo Revolução Brasileira, ou seja, um momento, né, como um jovem que até teve entusiasmo com a Revolução de 30, depois decepcionado, levado, né, a estudar, tem um certo programa de pesquisa a partir daí, depois já quase como um velho militante fazendo uma espécie de ajuste de contas, né, como na verdade, né, a situação se inverte, né, no sentido de sei lá, o jovem cientista político de 64, agora, né, num outro momento, tenta fazer sentido daquilo que a gente está vivendo, até pensando, por exemplo, uma das tarefas é justamente destacar as próprias diferenças, né, entre o próprio processo, né, atual e o anterior, né, que acabou levando ao golpe de 64, né? Mas talvez aí, né, especialmente interessante, né, até uma questão que eu não teria como, né, ver, mas que é colocada, né, pelo próprio Vanderlei Guilherme dos Santos, né, até que ponto, né, no fundo, né, se pode até pensar, né, essa experiência brasileira, né, como talvez, né, um sinal, um indício, né, de algo, né, que não pare aqui, né, não pare no Brasil. Eu estou longe de ter resposta à questão, né, mas eu acho o mais importante, e talvez até para fechar mais numa chave otimista, né, que de alguma medida, né, a gente está num momento, né, em que mostra que o que a gente faz, né, é particularmente relevante, né, e talvez pensar especialmente do ponto de vista da ciência política, né, que pelo menos o que nos últimos 20 anos, né, havia quase que a visão, né, eu também acho que eu mesmo, a maioria compartilhamos, que tínhamos uma democracia consolidada. Agora isso já não parece tão evidente e, por outro lado, né, coloca desafios, né, desafios à reflexão, né, desafios à investigação, que de alguma maneira, no fundo, né, criam também possibilidades, né? Então acho que, bem ou mal, né, apesar de tudo, né, talvez a gente pudesse fechar, né, dizendo, né, que vivemos em tempos interessantes, né? Então acho que é isso. Agradecemos ao professor Bernardo. Passar a palavra para a professora Vera. Aí eu começo dizendo boa noite a todas, que eu aprendi recentemente que a gente tem que enfrentar o problema, né, do sexismo também nesse campo, então não é boa noite a todos, não, é boa noite a todas. E os homens se incluam nessa categoria, né, como a gente teve que se incluir durante muito tempo. Queria começar agradecendo, né, o convite para estar nessa mesa,
Eu não vou dizer o prazer que é, porque essa proposta de jornada aconteceu numa conversa muito informal, de corredor, não é uma conversa minha com os meus orientandos.